Isso, referência reverendíssima. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E hoje nós estamos aqui com Sua Excelência Reverendíssima, Monsenhor Dom Rodrigo da Silva. Estamos aqui com o senhor Diogo, do Controvérsia Católica, e com o senhor Matheus, responsável pela missão lá em Curitiba. E hoje nós vamos aqui comentar um vídeo do Trad Talk com o senhor Nogueira, fazendo algumas acusações contra a figura ilustre do Monsenhor. Que a gente vai... E vamos comentar um pouco o vídeo dele aqui também. Antes de começar, o senhor conhece o Carlos Nogueira? De algum lugar? Sim. Conhece de algum lugar? Salve Maria a todos os ouvintes. Sim, conheço, sim. Eu tenho esse prazer enorme. Tá certo. Augusto, prazer. Teve aula com ele? Sim. Então vamos ver o que o Carlos Nogueira vai falar aqui. Vamos expor aqui o que ele está falando aqui. Ano de suma teológica. Não há formação teológica. Nem temos essa experiência. E nós não somos teólogos autorizados, e eles são o quê? Né? Ou seja, eles são pessoas sem formação teológica. O atual bispo brasileiro deles não tem a menor formação teológica. Eu lhe dei aula de um ano de suma teológica. E asseguro que ele não sabe nada. Sabe nada. É uma nulidade teológica. E pontifica. Né? E mais, né? Então, aqui... Ele falou que deu aula para o Monsenhor. Um ano e o Monsenhor não sabe nada de teologia. Né? Que coisa. Pelo que eu estava vendo aqui a história do Nogueira, ele começou a estudar teologia com 46 anos. Lá no site dele mesmo está falando. Antes era um ateu lá, convicto lá e tal. E aí começou a estudar o catolicismo com 46 anos de idade. Quantos anos tem o Monsenhor? O senhor está com 31 anos. E... sempre foi católico, né? Nunca foi ateu, né? Nunca sofreu desses males. Não. Então, faz anos que eu não ouço falar nessa pessoa, né? Que a gente chamava de Carlos Ninguém. Uma verdadeira nulidade. Faz anos que eu não ouço falar no Carlos Ninguém, e eu pensei até que ele tinha morrido. Mas, bem, apareceu aí, eu não sigo, né? Redes sociais, todo mundo sabe, eu não tenho nada, eu não consigo acompanhar nem às vezes o que o Diogo posta no Controvérsia, no São Lucas, nem até do Seminário São José, eu não consigo acompanhar. Muitos trabalhos. Porque são muitas informações hoje em dia, né? Então imagine se eu for entrar em todos os blogs sedvacantistas, canais e tudo, para saber o que está acontecendo, eu vou, né? Ninguém vai trabalhar, nem nada, ficar o dia inteiro sentado só assistindo vídeo. Mas, sobretudo, vídeos contra o sedvacantismo, né? E atualmente tem se espalhado isso. Dizem que é por causa do crescimento e do avanço da nossa posição católica. Bom, não. Então, eu já falei, não é, que eu vim do modernismo, todo mundo sabe disso, não? Eu entrei no seminário com 14 anos, no seminário da Arquidiocese, não? Nós fazíamos o ensino médio, era uma sorte de colégio interno, e depois fazíamos vestibular para ingressar no seminário maior, onde se dava filosofia e teologia. Então, eu fiz uma parte da filosofia no Instituto da Arquidiocese, né? Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Recife, e depois na PUC, né, na Universidade dos Jesuítas, ou Universidade Pontifícia de Pernambuco, uma coisa assim, nem me lembro mais. E depois eu saí, foi quando eu conheci o movimento tradicionalista, né, eu fui buscar campos, algumas comunidades eclesiadei, né, campos, os franciscanos da Imaculada, e depois o movimento tradicionalista de fraternidade e resistência. Né? Então, quando eu cheguei no Mosteiro da Santa Cruz, foi onde eu residi por mais tempo, né, eu cheguei no Mosteiro da Santa Cruz em 2012, julho, agosto de 2012. Foi exatamente no ano da divisão com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Não? Então, Dom Williamson veio em agosto para fazer confirmações no Mosteiro da Santa Cruz sem autorização do Superior Geral, que era Dom Bernardo Felé na época. Eles... O Felé aceitou a excomunhão de Monsenhor Lefebvre, né? Esse é outro assunto. Mas Então, por causa disso também, e outros liberalismos, né, maiores do Superior Geral, diz o Dom Williamson que preferiu se separar da fraternidade porque ele tinha um posicionamento mais sério, mais ortodoxo, menos liberal que o da fraternidade e o do Superior Geral da fraternidade. Então aí começou a separação com a fraternidade. Então eu já não poderia mais ir para a fraternidade. Então eu sempre fui diocesano. Então eu fui para o Mosteiro Beneditino, eu não sabia desses problemas internos, né, de resistência e fraternidade, que até então não existia de fato. E pedi que o Dom Tomás me enviasse para La Reja, que é o seminário de formação da Fraternidade Sacerdotal São Pio X aqui na América do Sul. Né? E Dom Tomás me disse que ele não pode fazer isso porque ele estava rompendo, não é, com a fraternidade e eles iriam ficar praticamente sem bispo, eu não sabia o que era que ia acontecer. Né? Que Dom Williamson estava vindo já em agosto agora para fazer confirmações e ele mais ou menos iria dizer quais seriam os novos rumos, né, do que iria se passar.
Então, Dom Williamson veio, fez as confirmações, foi uma confusão geral, né? Os padres da São Pio X começaram a escrever contra o Dom Williamson, contra o Dom Tomás, e então a fraternidade se separou, o superior geral expulsou o Dom Williamson, uma confusão. Então, nós ficamos praticamente sem nada, sem estrutura, sem nada, só o Mosteiro da Santa Cruz, tá? Que o Dom Tomás pôs à disposição para quem quisesse. Então, eu falei, Dom Tomás, e a questão de Lareia? Aí eu não posso recomendar mais porque é um seminário liberal. Aí veja, eu saí do modernismo porque era liberal, eu fui para as comunidades eclesiásticas, não sei o que é liberal, eu vou procurar a fraternidade, não sei o que é liberal, a resistência também não presta, e aí você fica, né? O Nogueira já dava aula lá? Não, então, vou chegar lá. São os prolegômenos. Então, ou seja, nada presta, ou seja, ninguém tem uma formação que presta no meio tradicional. Sim. Fora a formação da Fraternidade São Pio X, né, que muitos sempre falaram que era um desastre, porque estava vinculado ao modernismo. Né? Dom Lefebvre tinha autorização do bispo da Suíça, né, para ter o seminário dele. O seminário de Monsenhor Lefebvre, desde o princípio, foi unido à Roma modernista. E tinha professores progressistas, que era da tradição, era uma confusão. Então, todos esses padres aí que foram formados, mal formados. Né? O próprio padre Secada fala. Exato. E todo mundo na tradição é meio mais ou menos autodidata. Não. A gente tem algumas introduções, tem alguns princípios, não é? E vamos estudando com o tempo. É assim, infelizmente. Então, quando eu cheguei na Resistência, se passou a mesma coisa. Nós não tínhamos seminário, não tínhamos nada. O que foi que o Dom Tomás fez? Né? Creio que ano seguinte começaram a aparecer já outras vocações e o Dom Tomás me falou, olha, agora você só tem duas opções. Ou você volta para casa, né? Se casa e segue a sua vida, ou você fica como monge aqui no mosteiro e depois a gente vai ver o que é que vai acontecer. Né? Então, eu optei pela vida religiosa, né? E fiquei como monge no mosteiro de Santa Cruz. Né? Entrei no noviciado. Como irmão Miguel. Como irmão Miguel, exatamente. E aí o que era que acontecia? Dom Tomás dava aula pra gente, né? Foi fundado, se não me engano, era Seminário Santo Anselmo, Casa de Formação Santo Anselmo, que o Dom Tomás fez. Então, o Dom Tomás fez muitas coisas, tá? Ele tem os seus problemas, né? Sobretudo as questões doutrinárias que nós discordamos, mas sempre foi um padre muito zeloso na época que ele era. Com certeza, muito militar. E fez de tudo para formar os padres, etc. Inclusive os que hoje são padres lá também. Né? Então, ele dava aula, os outros monges também davam aula para os seminaristas que estavam lá na casa de estudo. E creio que foi nessa época que aparece o Carlos Ninguém. E era um leigo, né, casado. Se não me engano, ele também dava aula no seminário modernista de Nova Friburgo. Ele dava aula no seminário modernista de Friburgo, creio que de filosofia, e ia à missa no mosteiro no final de semana, ou era amigo do Dom Tomás. Depois descobrimos que eles eram amigos de infância. O Dom Tomás e o Carlos Ninguém estudaram num colégio de São Bento, do Rio de Janeiro. Né? Fizeram ensino fundamental, médio, né? Que é hoje é primário, né? Essas coisas, colegial. Aí foi quando ele desapareceu, né? Dom Tomás foi ser monge e o Carlos Ninguém sumiu, né? Aí foi quando o senhor falou que depois de 40 e poucos anos é que ele volta, aparece como católico. Perfeito. Aí o Dom Tomás falou, olha, eu vou trazer um amigo meu que vai dar aula aqui também no seminário para me ajudar com a formação dos senhores, que é o professor Carlos Ninguém, que é meu amigo e tal. E a gente falou, tá. E aí, depois a gente descobre que o Carlos Ninguém, de fato, só tem o ensino médio, né, que estudou com Dom Tomás, era soldador. Soldador até 46 anos, então começou a estudar com 40. Tesoureiro do PT. Ixi, mano. Secretário do astrólogo Olavo de Carvalho, né, vai saber, né, isso são só detalhes, eu não vou falar mais. E agora é especialista, acho que em Platão, Tomista do Brasil. em Santo Agostinho, uma coisa assim. E hoje o maior teólogo do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Aí, claro, como o Dom Tomás o conhecia e, bem, o aprovava ali dando aula pra gente, né? Então ele deu o curso por uma filosofia tomista, que era baseada no Padre Álvaro Calderón, um livro, inclusive, muito bom também, né? 4 introduções tomistas, algo assim, umbrales da filosofia. Foi um curso muito bom também que ele deu o curso de música pra gente também, no seminário. Ele deu o curso de gramática, que inclusive ele escrevia uma gramática, né? E deu também o curso de gramática pra gente. Ele deu o curso de literatura, tá? Deu o curso de compêndio de teologia de Santo Tomás e a Suma Teológica, né? Isso durante anos. Mas, claro, a gente via que, né, com todas as limitações de um leigo sem formação, que era uma pessoa curiosa, né? Que lia, Esforçada. esforçada, exato. Né?
Como nós fazemos. Exatamente, Ou seja, como todo mundo na tradição. Quer dizer, você não nasceu num lugar normal, onde você aprende a fé católica, mas pelo contrário, você aprende um monte de heresia vindo de uma seita herética modernista do Vaticano II. Então, você é obrigado a ser autodidata. Exato. Então, o Carlos Nogueira faz a mesma coisa que todos nós fazemos, entende? Nós Só que fazemos com pelas nossas 40, fontes. não, ele fez com 46 anos, né? Depois de ser muito tempo. Não, e com todo o lixo que ele foi absorvendo durante 40 e poucos anos de vida. Então, tudo bem, mas assim, nós temos que ser julgados por aquilo que nós citamos. Então ele fica avaliando o Monsenhor Rodrigo, mas ele não considera os vídeos que o Monsenhor Rodrigo falou, citando vários padres eruditos que estudaram a questão, teólogos, canonistas. Isso não é justo. Não é nada justo. Ele fala, inclusive, que a gente se acha superior aos outros católicos. Pois é. Guerrilheiros. Iluminado. Infiltrado. Ele é um iluminado. Então, se deu nesse contexto, né, que eu conheci essa pessoa. Então, era o Dom Tomás quem financiava as aulas dele, né, no mosteiro, tá? Com retíssima intenção. O senhor Como providenciar alguma coisa que não se tinha nada. Claro, mas Dom Tomás sempre dava, né, atenção, porque é uma pessoa que não tem formação, a gente não sabe, né, o que é que pode estar ensinando, se ensinar alguma coisa errada, venha falar com a gente e tal. Dom Tomás também fazia algumas correções. Por exemplo, quando ele escreveu esse artigo do Papa Herético, eu li, né, antes de ser publicado. O opúsculo. O opúsculo, exato. Surgiu esse artigo surgiu com conferência, né? Então, já na época da Resistência, muitos leigos começaram a tratar sobre esse tema. Por isso que ele fez vídeos e depois escreveu esse artigo do Papa Herético. Mas, então, nós lemos, aí eu falei com o Dom Tomás, o que é que o senhor acha disso daí? Ele falou assim, ele está querendo uma aprovação de um bispo e tal. Eu falei assim, eu não vou aprovar isso. Até hoje. Mas, claro, porque são novidades, né? Sim, mas quanto à fundamentação dele ali, as citações, as coisas, ele pega de onde? O senhor tem alguma ideia? Porque me parece que aquilo lá vem de Avrier, não? Não, então, o Aquelas professor citações de Nogueira, João Santo Tomás. inclusive, ele fala nessa conferência, né? Aham. O professor Nogueira, ele conheceu figuras terríveis do movimento sedevacantista, tá? Sim. Sobretudo, por exemplo, ele chegou a trabalhar com o professor Homero Joas. Então, Sim. vocês já sabem, não precisa nem Não, adentrar o no Homero que Joas, seja o Homero sim, ele Joas, tem... né, que é um conclavista, né, e Sim. que agora nem sei o que ele é. Se nem se morreu também, igual o professor Nogueira, nem sei o paradeiro dele. Então, por exemplo, ele escreveu um livro sobre Honório, Honório I, né, do Papa Herético. Por isso que o Nogueira puxa isso daí do Homero Joas, do Papa Herético. Entendi. Baseado no professor Homero Joas, que, segundo ele, prova que Honório caiu em heresia com o doutor privado. Com essas correspondências de cartas, para Homero Joas é uma evidência, ele fez todos os estudos, é outro leigo também, né? Mas Homero Joas tem curso Então, eu só acadêmico. queria fazer um parênteses, não tem. que ele fala que a gente é superior aos outros católicos, e no mesmo vídeo ele fala que São Roberto Bellarmino e o Cardeal Baroni estavam equivocados. Então ele dali está sendo superior. Não, ele corrige João de Santo Tomás. Ele está corrigindo Ele superou Aristóteles também, Não, essa pessoa. E a gente ele se acha superior. Então, nessa questão de Barônio e de São Roberto Bellarmino, no tocante à questão do Papa Honório, o que ele disse é a mesma coisa que disse um leigo, também, Lepage Renouf. Isso em 1869, ele publicou um livro justamente sobre a condenação do Papa Honório. Esse livro entrou no índice de livros proibidos da Igreja. Ele era um anglicano, recém-convertido também, e teve várias respostas foram dadas a esse livro, e justamente por quê? Porque ele se colocava, então, esse leigo se colocava na cátedra e dizia, todos esses teólogos que defenderam o Papa Honório, que são os mais insígnes da história da Igreja, todos eles estão errados, porque na verdade ele foi condenado, olha aqui esse concílio, olha esse documento, ou seja, o mesmo argumento do Nogueira. Aí depois esse Renouf saiu da Igreja, ele saiu da Igreja Católica, abandonou a Igreja Católica, depois do Concílio do Vaticano. Então o Concílio do Vaticano, dentre outras coisas, ele fechou essa questão do Papa Honório, no sentido que não houve heresia propriamente dita da parte do Papa Honório, houve no máximo imprudência. Isso em qualquer livro padrão pós-Concílio do Vaticano, ou seja, de 1870 para frente, você vai encontrar justamente isso. Então é uma questão de cultura eclesiástica média. Se você já leu algum livro de apologética, tocando nesse assunto, se você leu algum tratado de teologia na parte do tratado sobre a igreja, ou então sobre a verdadeira religião, né, onde combate os protestantes e os argumentos deles contra o papado, qualquer lugar desse que você vai achar a mesma resposta, não é uma invenção nossa, isso é uma coisa básica, é o padrão católico. E a gente só expõe isso. A gente não faz mais nada. Então quem que é o iluminado e o original? Vamos lá, vamos ser honestos. Então quem que está se colocando acima, né, do senso comum, acima do que é o sentido da igreja, os santos doutores, entendeu? Quem que está querendo ser o excêntrico original, evidentemente que é o Carlos Nogueira. Não somos nós. Então, por isso que as pessoas, como as pessoas não são idiotas, né, elas veem toda essa pompa, todas essas coisas, mas elas também sabem comparar. O vídeo deles, depois aparece a recomendação dos nossos vídeos. Aí a pessoa vai lá e confere. Exato. Ela vê que nós citamos as fontes para Vaticano II, vê que nós não fazemos todas essas coisas que eles nos acusam, né, e
se tornam sedevacantistas. É isso que está acontecendo e vai seguir acontecendo, enquanto eles estiverem nessa linha de argumentação viciada. Exatamente. E então, aí ele fez assim, olha, vai sair agora o meu artigo do Papa Herético, pode dar uma olhadinha e tal. Eu falei, posso? Aí eu li, claro, a gente compra aquilo, né? Estamos envolvidos com aquela causa ali, porque tá. Para nós, de fato, os papas sempre foram heréticos, sempre fizeram... Essa é a ideia da fraternidade, né? Sim. Desde São Pedro, qualquer coisa, desde São Pedro até que São hoje, Paulo é o que faz, corrigiu o as Papa, heresias, exato. exato. Então, eles dizendo que o Papa é herético, tá ótimo, é isso daí, né? Ele é herético, ele é imoral e é Papa, tá? Perfeito. E aí o Dom Tomás ficou meio assim, né? Mas onde é que ele tira esse negócio de jurisdição precária? Isso não está na teologia. Fez assim, olha, ele tirou isso de um outro leigo. De um outro leigo teólogo, não é? Que é formado em Direito, que é o professor Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. E no seu livro dele, Considerações sobre o Novo Ordomício de Paulo VI, há uma introdução primeiro sobre a possibilidade, né, do Papa Herético, a hipótese teológica do Papa Herético. E lá ele fala que, na opinião dele, tem uma jurisdição precária, mas continua sendo Papa. Não perde a jurisdição ipso facto, como ensina São Roberto Bellarmino, né, e outros teólogos. Fica com a jurisdição precária para não causar um caos na igreja, etc. Sim. Bem, mas isso não é teologia, né? Falei para Dom Tomás, fica bem claro que isso daí é uma invenção. Então, por isso que é complicado. São novidades. Coisas. São novidades introduzidas depois do concílio no meio tradicionalista. Então, tudo precário, né? Sim. Desde a jurisdição do falso Papa até tudo que eles fazem ali é de uma precariedade. Então, senhor, mas a gente não poderia dizer assim que como é uma jurisdição precária, então ele não é um verdadeiro Papa, porque o Papa tem uma jurisdição imediata e universal sobre cada fiel, sobre cada bispo. Então, se ele não tem a jurisdição que o Papa tem, então não é Papa. Não é simples esse argumento. Quer dizer, ele tem uma jurisdição precária. Então, por isso aliás, esse negócio de jurisdição precária até me lembra um pouco a tese de Castitiaco. Um pouco. Que ele chamou e disse que são pessoas moderadas, Lembra um prudentes. Não, né? ele elogiou muito melhores do que até esses sedevacantistas lembra um totalistas pouco. aí. Porque parece Exatamente, exatamente. No fim, todos vão estar rezando pela conversão do Papa. Todos eles. Da tese, do fraternidade. Eu acho ótimo que eles gostam da tese, mas vão missa na cum, né? Nessa parte da tese ninguém isso. Então, aí ele inventou esse negócio do Papa, baseado então nesses amigos que ele conhecia, Homero Juas. Inclusive, o próprio livro do doutor Homero Juas foi publicado pela edição Santo Tomás, que é dele. Entendi. Então não tem nada de original na ideia dele. Não, afora aí Daniele também, que era conhecido dele, Felipe Coelho, que ele não quer citar. Entendi. Ele fala aí. Então, pessoas assim, que daquela época que todo mundo já sabe. Todos também autodidatas, sem grau de teologia. Todos. Perfeito. Tá, e é bom lembrar assim, que o pessoal com grau de teologia ali que foi no Vaticano II, né, ensinaram um monte de barbaridades e por isso que nós somos autodidatas, quer dizer, porque se depender do ensinamento dessas pessoas, nós vamos ser hereges, vamos ensinar coisas que a igreja já condenou. Então assim, os teólogos vêm muito bem, né, que bom que estudou teologia, mas se a pessoa não leu bons livros, se a pessoa não tem humildade, não segue a doutrina da igreja, um camponês ali que segue a fé católica é melhor, dando uma melhor posição que esse teólogo, né? Então, infelizmente. É bom a gente considerar isso também. Aí ele publicou isso daí, eu fiz até vídeo, na época acho que era de subdiácono, diácono, favorecendo esse artigo que ele havia publicado e tudo, né? Mas aí depois que eu conheci o sedevacantismo, né, o problema da missão na cum, primeiro, e depois o problema do sedevacantismo, e ficou claro que esse negócio de Papa herético não existe, né? Não passa de uma hipótese e está descartado, né? E eles passam o vídeo inteiro, esse negócio aí que você passou aí, essa gravação, inteira discutindo coisas de Papa herético e o Papa herético. Magistério liberal. Como se o sedevacantismo apoiasse essa tese malfadada de Papa herético. Né? Eles não entendem que, para nós, esses usurpadores nunca foram nada na igreja. Não passam de usurpadores, de hereges, mas nunca de romano pontífice legítimo e verdadeiro. Sim. Por isso que defendemos o papado, defendemos a ortodoxia de todos eles, inclusive de Honório, como São Roberto Bellarmino. Então, o senhor já resolveu todas essas questões, já corrigiu João de Santo Tomás, já corrigiu... Ele fala também que a gente faz assim uma igreja pneumática. Assim, que não se nós tivéssemos, como se fosse uma ideia nossa, quer dizer, como se nós quiséssemos essa situação na igreja, que ela está privada de autoridade, como se isso não fosse um fato. Como se isso não fosse um fato, porque o problema é esse, se tivesse autoridade, por que ele não está seguindo a autoridade, então? O que ele está fazendo? Quer dizer, se você tem autoridade na igreja, então a autoridade ela tem uma jurisdição imediata, ordinária sobre todos. Tá, então você segue o que ele manda. Ainda que seja infalível, não seja infalível, essa é a teologia católica tradicional. Se todos os católicos de verdade professam e amam a igreja, não estão seguindo essa autoridade, então é óbvio que ele não é.
Não é verdade? Quer dizer, então, é algo bem característico. Se o próprio Noguet, ali nos comentários depois, uma pessoa perguntou, então é para seguir o Papa? Uma pessoa lógica, uma pessoa católica. Então, se você diz que ele é o Papa, então é para seguir ele? Aí eu dizer, claro que não. Então, se você está dizendo que não é para seguir a autoridade máxima na igreja, a autoridade suprema na igreja... uma heresia então, condenada. Claro, mas você está na prática, você está sendo um ser vacantista. Você não o reconhece como autoridade. Você só reconhece da boca para fora. Mas, seu Diogo, você tem que entender que o magistério liberal ele não usa as notas de infalibilidade e ele fala coisas que podem parecer tartaresia em uma perspectiva e você pode segui-los ou não. É a tese do Padre Caldeirão. É mais ou menos isso que É mais ou menos essa tese. Pois é. Mas aí o Padre Caldeirão interpretou... É mais uma novidade. É o legítimo intérprete do Concílio Vaticano II, é o Padre Aldo Caldeirão. Sim, não, o Caldeirão, no livro dele, inclusive na nota de rodapé, ele notando que seria algo muito estranho que os leigos eles começassem a julgar o magistério da igreja, então ele vai usar aquele argumento que é o mesmo do Dom Lourenço, numa outra nota também de rodapé, sempre tem que ser a nota de rodapé, para não pegar muito mal, não pode ser na parte principal. Né? Então na notinha de rodapé eles sempre vão dizer, não, aqui temos uma exceção. Então, embora o normal seja o fiel sempre obedecer à igreja em tudo, eles vão dizer assim que por causa do Concílio Vaticano II, eu falei do Dom Lourenço naquele livro A Ilusão Liberal, daquele famoso escritor do Universo, do Iveio, esse mesmo. Então, nesse livro, Dom Lourenço fala isso, e o Caldeirão fala no seu livro Candeia Debaixo do Alqueire, diz que, bom, a igreja ensina essa questão de que deve obediência ao Papa e tudo mais, mas eles não previam o Vaticano II, e o Vaticano II é uma situação que exige, então, da parte dos fiéis, um discernimento. Você joga fora a antiga teologia e adapta para uma situação. Exato, um discernimento. Então, é mais ou menos a ideia do modernista, né? A igreja, ela tinha um determinado pensamento, mas aí chegou certas circunstâncias que fizeram a igreja mudar de teologia. O modernismo é isso. O Vaticano II veio por quê? Tem certas circunstâncias na história da igreja, e aí agora a gente precisa adaptar a igreja ao mundo moderno. Então eles também. A tradição era uma coisa, mas agora a gente tem que adaptar a mentalidade católica às necessidades do tempo presente, que é essa igreja conciliar. Então isso aí é modernismo. Sim, eu não vejo como escapar dessa posição de modernismo. Outra coisa que ele engana muitas pessoas é que as pessoas não sabem que a hierarquia que ele está falando é que tem dois tipos de hierarquia. Tem a hierarquia que foi definida, que é o bispos, presbíteros, diáconos, e essa é a hierarquia. E aí tem a hierarquia que é de cada classe ali, dos presbíteros e dos bispos. Dos bispos tem aí papa, tem o cardeais que foram criados só em 1100, não sei mais ou menos por aí. Esse bispo. E aí é outro tipo de hierarquia. As hierarquias que estão sendo citadas mesmo é de bispos, que é aquelas três que são as básicas, né? Que ele fala. Bispo, presbítero e diácono. Isso. Aí essa hierarquia que a gente tem, por exemplo, a gente tem ainda bispos, padres, e está tendo cada vez mais conversões. E a gente não está fora da igreja. A igreja visível está aqui por enquanto. É como acusaram Dom Lefebvre, Jean Madiran, quando Dom Lefebvre anunciou que ia fazer sagrações. Então esse escritor francês chamado Jean Madiran, e junto também com o superior do mosteiro lá do Barroco, que era o superior do Dom Tomás, Dom Gerard, escreveram para Dom Lefebvre dizendo que se ele fizesse isso, ele ia se afastar do perímetro visível da igreja. E aí incorreria nas excomunhões e tal. E Dom Lefebvre falou, eu vou ficar o quê então? Invisível? Os padres, os bispos, tudo isso, a fraternidade vai ficar o quê? Invisível, se eu consagrar bispo, que igreja... Então, é complicado, né? E fora que eles também correm no mesmo problema. Nós não temos jurisdição, a fraternidade também não tem jurisdição. Nós não temos paróquias, né? E direito a ter igreja, não sei nada disso. A fraternidade tem paróquias, tem igrejas, tem tudo. Sim, só os hereges públicos notórios têm jurisdição. Só o herege ele tem direito de ter jurisdição na mentalidade dele. Exatamente. O resto não pode. Então, a situação deles é pessoas católicas não podem ter jurisdição. E é exatamente esse o caso, né? Se uma pessoa quer ser padre, no modernismo padre católico, ele não pode ter jurisdição, porque ele vai ser expulso, vai ser perseguido. Então, essa situação. Então, a igreja agora tem que estar submetida à heresia. E como se ele fosse na igreja visível, né, que é a igreja modernista. Então, se para ele a igreja visível é a igreja modernista, por que ele não vai lá na seita? Eu só queria citar essa parte aqui do São Roberto Bellarmino, que é o livro que eles falam que é muito difícil de ler. Os hereges, porém, estão fora da igreja e privados de toda a jurisdição. Aqui está falando, São Tomás diz a mesma coisa. Privados de toda a jurisdição, até mesmo antes da excomunhão. O São Roberto falando isso aqui. E aqui, eu queria falar que dificuldade de linguagem que tem aqui. Eles são privados de jurisdição antes da excomunhão. Isso. Tá falando aqui bonito, claro. Acho que um doutor tomista deveria entender. Não, eu acho que a minha filha lá de 7 anos... Filha, lê aqui, o que você entendeu que ele tá falando aqui? Ele falou que é muito difícil ler. Então, no código fala sine ulla declarazione, sem nenhuma declaração. O que me leva ao ponto, né? Se o monsenhor... canonistas, teólogos que falam sobre isso. O que me leva ao ponto, né? Se o bispo não soube nada de tomismo, não aprendeu nada, provavelmente o professor não tinha nada a ensinar também. Nunca fale mal dos seus alunos, isso é uma grande regra para o professor. Ou aprendeu tudo que o mestre tinha pra ensinar. Então, se alguém tem culpa disso, é Dom Tomás. Eu nunca falo mal, porque eu me responsabilizo sobre os que eu ensino. Foi um elogio do Neto.
aprendeu nada comigo, ainda bem. Ainda bem, Graças isso a aí Deus. tem salvação pra isso. Né? Ainda bem. Então, aí ele fala também de que os sede-vacantistas se dividem, se separam, vivem brigando, não há unidade. Por exemplo, o Carlos Ninguém, né? Era ateu, gnóstico, né? Não sei lá o que ele era, petista, Olavete, Mudou. aí depois fraternidade, depois resistência, depois Centro Dom Bosco, a IBP, que recentemente estava postando coisa de IBP, volta para Missa Nova, tirando foto com a freira progressista na igreja de Missa Nova. Então, o que esse homem é? Todo confuso. Tô confuso. Onde é que ele vai à missa? Onde é que ele recebe os sacramentos, por exemplo? Não, e esses grupos, eles não são sedevacantistas, que eu saiba, ele nunca foi sedevacantista, o Nogueira. Mas teve divisões, não teve? Ele teve que sair desses grupos, foi para outros. Exato. Ou seja, mesma Unidade coisa. tá aí, Santo Bolsa Fraternidade. Exatamente. É uma grande. Exato. É, a Exato. unidade que não é na verdade, porque cada um tem seu ponto de vista. É isso. Eles são unidos contra a verdade, né? Como o sedevacantismo. Isso aí é uma união absoluta. Modernista, teologia da libertação, tudo. Tudo. Os sede-vacantistas, eles estão de acordo que aquilo lá que está lá não é Papa. E pronto, final. Aí tem aqui agora as divisões que acontecem no sede-vacantismo é porque alguns não seguem um bispo. Por exemplo, tem que... Onde está o bispo, está a igreja. O bispo é o guardião da lei, o guardião se você quiser saber a regra de fé e tal, é um bispo. Monsenhor Lefebvre sagrou 4 bispos, a fraternidade não era nada. Hoje aí demorou o quê? Um tempo, ela já está crescida, já está alta. E a mesma coisa o sede-vacantismo. A gente tem que estar... No Brasil, né? Porque Isso. em outros países é algo bem Estabelecido. Está bem bem- estabelecido, com igrejas É. e paróquias fiéis em vários países. E padres também, não? Estados Unidos, Itália, não? É uma questão de tempo. Uhum. Sim, é uma questão de tempo. México. Sim, e divisões acontecem em todo lugar, especialmente quando a gente não tem autoridade. Porque não tem o Papa. Ah, Se Brasil, tivesse exato. Papa, Então, não isso teria acontece. divisão. Como é que eu que vou unir? Sim, mas Exato. acontece assim, Monsenhor, acontece mesmo em tempos normais, de ver na Sagrada Escritura, né, os conflitos que já tinha nas primeiras comunidades cristãs, depois, no decorrer da história da igreja, as ordens religiosas como se brigavam entre si, como havia conflitos, né, e mesmo com a autoridade do Papa, era toda uma polêmica que havia. Né, então, isso é natural entre os seres humanos, porque são pessoas de carne e osso. Né? Quando é uma coisa abstrata apenas, que você está pensando na sua cabeça, Sim. não vai ter conflito, porque você concorda consigo mesmo. Agora, quando você Expõe. se abre para uma outra pessoa, aí pode haver alguma Discordância. diferença, exato. É normal. Um isso é outro relativamente problema normal. um outro problema da tese dele também, né, desse artigo dele, era o pensamento dele, né, ele falava isso. Por exemplo, né, o Papa pode cair, né, Uhum. em heresia como doutor privado, como isso é, todo mundo sabe disso. Sim. É algo discutido, né, de que ele possa ensinar o erro como doutor privado, ou favorecer o erro como doutor privado, isso é discutido, mas como publicamente não. Né? Ensinando como doutor, né, da igreja, para toda a igreja, etc. Formalmente ele não pode ensinar nenhum erro, nenhuma heresia. Aí o que acontece? Ele dizia isso, né? Então, por exemplo, a analogia que ele falou que a gente não entende. Né? Então, analogamente é o que se passa com os papas, entre aspas, pós-conciliares. Né? Tudo isso que eles ensinam, todo esse magistério, entre aspas, é privado. Não é mais Então, eles podem ensinar heresias à vontade, como eles ensinam aí, né? Mas isso não faz parte, não é, do magistério extraordinário. Para ele, né, o que é infalível, o que ele não pode errar, é quando ele se pronuncia somente ex cátedra. Né? O resto é tudo doutor privado. Doutor privado, então, mas Concílio o Concílio Ecumênico, Ecumênico, ele está privado. falando como doutor privado, não como papa. Isso. Aí ele vai usar, Meu, então... com Ele está todos dando a os bispos- opinião dele, assim. Com todos na os minha bispos da opinião, igreja eu penso mandando que hoje em dia- obedecer, é. né? Quem não está com o concílio está fora da igreja, mas isso aí é doutor privado, né? Tudo Tudo privado. Então, isso é completamente contra o que os próprios autores, né, os próprios teólogos, que ele diz que vai seguir, que que adota a posição, existe justamente o contrário, que mesmo que o Papa erre como doutor privado, como o Papa não vai errar, então deixa ele ali. Entendeu? Quer dizer, é algo escandaloso que o Papa diga algo Isso, diferente do que ele mesmo se pronuncia publicamente? É escandaloso. Mas ele diz, não vai causar prejuízo porque o magistério do Papa está salvo. Aí eu convido, vai lá perguntar pro Papa se é isso que ele acha, né? Se ele acha que tanto faz obedecer ele ou não, se tem que, né, não pode redar pra É claro. Pergunta pra ele. Tradição dos custódios foi um exemplo Eu nesse olhei, sentido. tem as 4 notas ali, só faltou... Por esse exemplo, papo, as né? canonizações... Exatamente. Né? As canonizações são irreformáveis, né? Fazem parte do magistério extraordinário. A igreja propõe para toda a igreja o culto daquele santo, daquela pessoa. Né? Desde Ela não sempre, pode errar. assim. Ela define, né? Qualquer A definição. manual de teologia dogmática vai falar isso. Até a beatificação, há controvérsia. Uhum. Pós-beatificação e canonização foi definido pela igreja, acabou. Uhum. É de fé. A igreja não pode errar nisso. E aí, eu vou adorar quem agora aí? Escrivá, Sim. né? Sim. Guerreiro, O Paulo VI homossexual, guerrilheiro, esse guerrilheiro Guerreiro comunista. Romero, né? Dom Romero, uma coisa assim. Depois do Helder Câmara, daqui a um tempo. Então, ele, isso são, infelizmente, teve o Covid e isso não pôde não fazer. faz parte do magistério Segundo, extraordinário, que ele não pode errar. Uhum. O Olavo, tá? Então, Tem aí processo. você já vê que há uma série de contradições nessas novidades que ele escreve aí, né?
E, de fato, somente os incautos, como ele disse, vão seguir essas tonterias Uhum. e esses charlatões aí da internet, como é o caso, né, de Carlos Ninguém e tantos outros aí, né, que não Que não são melhores do que os outros, né? Embora Não são fiquem dizendo melhores, que são, não mas melhores que infelizmente os não é o outros. caso. Exato. Uhum. Então é uma pena, né? Mas é um desperdício, digamos assim. Né? Porque ele é uma pessoa capaz, ele está muito preso a essa mentira da fraternidade, né? E desse ídolo que ele tem, que é o Padre Caldeirão, que é uma farsa, não? Ele pode ter formação também, sei lá, físico, nuclear, o que ele quiser, né? Ou em lefebvrismo. Mas isso é novidade. Mas infelizmente no dogma não É, deixa muito a desejar. ele nesse vídeo ele fala muito, ele fala do São Roberto Bellarmino, que a gente defende, a gente não faz nada mais do que ler o capítulo 30, né? Do que de Romano Pontífice. Eles falam que a gente está interpretando o que São Roberto Bellarmino está querendo dizer. A gente não está fazendo nada mais, só está lendo o que São Roberto disse e falando para as pessoas, ó, aqui, ó. Uhum. E eles aí querem defender Caetano, né? E João de Santo Tomás, nesse vídeo, inclusive, ele falando desses dois. E falando que eles dois ali arremataram a questão e precisa-se de um julgamento da igreja. Como eles disseram no vídeo, inclusive. Uhum. No caso do Papa, como doutor privado, que é heresia. Bom lembrar, não como magistério do Papa. Não, então, o que é isso, doutor? É uma coisa que foge dessa discussão. Exato. Essa coisa que os vacantistas já passaram faz tempo já disso aí. Sabe? É a discussão dos anos 70 era sobre a questão do papel herético. Depois eles já entenderam a questão da infalibilidade e indefectibilidade da igreja e acabou isso. Ou seja, o magistério da igreja e o magistério do Papa, que partilha da infalibilidade e indefectibilidade da igreja, ele não pode oferecer o erro para os fiéis. Então, não pode existir heresia no magistério. Entende? O magistério público da igreja. Então, toda essa discussão do papel herético aí, ela se aplica ao magistério privado. Tá? Ou seja, não se aplica a questão do Vaticano II, não se aplica nada. Ou seja, o simples fato de ele estar discutindo isso quer dizer que ele não entende nada da questão. Começo de conversa. Começo de conversa não entende do que se trata. Ele o problema. Ele nem leu. Isso, porque João de São Tomás, então, João de São Tomás e Caetano, eu li João de São Tomás. O Caetano eu não consegui ainda ler na íntegra, mas a parte relevante eu li. O então, Caetano, o próprio São Roberto passa ele refuta, exato. Aqui, Exato, só que assim, todos eles dizem assim que o magistério do Papa, o público nunca vai ter problema, entende? E tem que obedecer o que o Papa ensinou. Se é infalível ou não, tá? Tem que obedecer e acabou. Então, esse é o ensinamento tradicional da igreja. Claro. Tradicional. Nunca vai ter algo grave que as pessoas vão para o inferno seguindo o que o Papa falou. Então, isso é um ensinamento básico, porque se você não pode ser um teólogo católico se você não acredita nisso, então como é que você vai pegar? Qual é a fonte da teologia? Tá ali no Denzinger, basicamente, ali o essencial, a suma. O próprio Bellarmino, então, é tudo magistério do Papa. O próprio Bellarmino fala aqui, ó, também Melchior Arcano ensina que os hereges não são partes nem membros da igreja e diz que não é possível sequer imaginar, em pensamento, que alguém que não é membro nem parte seja cabeça e papa. Esse é porque não era nem possível. Um grande dominicano. Imagina, não era nem possível imaginar. Inconcebível. É impossível. Então, mas essa questão aí, né? Toda essa questão, se ele entendesse o que os teólogos estavam discutindo, que ele se diz entendido, né? Então, se ele entendesse o que os teólogos estavam falando, que não é o caso, ele não entende essa diferença do privado do público, então, já não teria discussão com os sedevacantistas. Já não teríamos por que discutir. Nós concordamos nesse ponto. Ótimo. Né? Só que aí, entrando nesse mérito aí do doutor privado, né? Claro, a posição de São Roberto Bellarmino é uma posição digníssima de consideração, né? E ele ligeiramente passa por ela e escolhe Caetano e mais, né? Agora, quem que é o doutor da igreja? E santo. Pois é, sim. Vai lembrar que o sentido da igreja. Vai lembrar que foi em 1930, você já tinha São Tomás, já tinha Caetano, o Cajetan, com todos os teólogos lá, e falaram, não, esse aqui. E o Papa, que era o Pio IX, Pio XI que canonizou. Pio XI pegou e falou naquela bula da canonização que o livro principal era o De Romano Pontífice, que é a obra magna que todos... Que defendeu os direitos do Papa. Isso. Mesmo quando muitos filhos da igreja, ele está se referindo a esses teólogos aí, mesmo quando muitos filhos da igreja ainda não reconheciam a infalibilidade do Papa, assim, toda a sua extensão. E nesse ponto, o Concílio Vaticano I é totalmente inspirado no São Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino. E também ele fala, o Carlos Noguet... Do Perpétuos Sucessores. Justo, tá, mas deixa eu só... A questão do Carlos Noguet, ele fala da Mystic Corporis. Né? Então, a Mystic Corporis, para a gente entender, às vezes, um documento pontifício, você precisa saber, assim, quem foi o grande teólogo que o Papa delegou para fazer o rascunho. Ele, claro, o Papa assinou, mas o Papa não escreveu aquilo ali tudo, não é? Quer dizer, ele sempre se serve de algum grande teólogo. Então, o teólogo que foi a cabeça desse documento é Sebastiano Stromp. Eu tenho aqui alguns livros dele, ele escreveu um livro sobre a inspiração, sobre várias partes do Tratado de Teologia, e ele era um especialista em São Roberto Bellarmino. Tá? E a Mystic Corporis Christi, ela tem como raiz, você vê na própria definição que ele dá de igreja. Você vê o conceito de São Roberto Bellarmino ali. Se existe um documento pontifício belarminiano, é a Mystic Corporis. O senhor Carlos Noguet, será que ele tem remotamente consciência disso? Não. Sabe, ele realmente não sabe o que está falando. Me desculpa, mas é sinal de ignorância. É sinal de ignorância. Ele não sabe, a Mystic Corporis, qual que é o espírito da Mystic Corporis, quais são as fontes disso aí, de onde que tirou.
Entende? Agora, os sedevacantistas, porque eu aprendi essas coisas com os sedevacantistas e como sedevacantista, sabem. Então, assim, dos autodidatos que vocês têm disponível na internet falando sobre assunto de teologia, quem estão melhor habilitados para falar sobre esse tema? Eu acredito que nós. Não é? Mas isso é uma questão assim, de quem sabe e quem não sabe. Se você não sabe, você não sabe. Exato. Pronto. Sim. Sim. E ele ainda... E ainda quer se passar de... escrever ou dar conferência sobre os sedevacantistas e ele não sabe de nada. Essa questão Então. do perpétuos sucessores e ininterruptibilidade. Nunca, porque assim... Ou seja, eu vou estudar o documento, como é que eu vou falar no documento? Então ele vai pegar um dicionário de português, você pega ali o Aurélio, ou qualquer um desses aí ele vai lá, perpétuo. Ó, perpétuo, o que quer dizer? Contínuo, né? Ininterrupto. Aí tem algum lugar lá que diz quase sempre, mas isso deixa pra lá. Mas perpétuo é isso, com grande, né? Ele quer dizer isso. Sim. Então, logo, a partir daí, ele faz a exegese do capítulo, a partir do dicionário português. Então, isso já é mais um sinal de incompetência. Por quê? O que ele deveria fazer? Ele deveria pegar o que algum teólogo falou sobre o tema, né? O que os teólogos falaram sobre o tema, tratando desse tema. E também ver o contexto. Sim. A quem que ele está condenando, Sim. quem que o concílio está condenando, a quem se dirige o anátema, sobre o que o concílio está falando. Isso Né? porque ele é leigo, ele não tem direito na igreja de ficar especulando coisas teológicas. Tem que pegar apenas um documento e mostrar para as pessoas. Ó, isso aqui é o que um teólogo está falando, não sou eu. Exato, O leigo não pode é bem fazer. melhor, exatamente, claro. Ou então o sentido óbvio da passagem, como é que você faz isso? Porque a regra, principalmente, é o sentido literal. Então, você vai pegar, em vez de fazer algum artifício, você vai tentar colocar no seu devido contexto. Isso é uma norma universal de interpretação de qualquer texto. Então, eu estou pegando um pedaço de um texto. Tá, mas ele está falando do que no capítulo? Então, eu tenho o anátema aqui. O capítulo está falando sobre o quê? O capítulo está dizendo que não morreu com São Pedro primado, mas que ele continua nos seus sucessores. Então, o que ele está condenando? Ele está condenando aqueles que dizem que os papas não são sucessores de São Pedro no Os primado. ortodoxos. É isso. Você vê, Protestantes. protestantes, Exato. o São Roberto viveu depois da reforma protestante de acusações dos ortodoxos. Eles acusavam Exato. que a igreja vivia no existe, aí o papa morre, deixa de existir, aí elege um papa e a igreja volta a existir, deixa de existir, existe, deixa de existir, que é o que os ortodoxos mais ou menos acusavam a igreja. E São Roberto diz que isso é mentira. Por quê? Porque por mais que não tenha um papa, o instituto do papado ele é perpétuo. Perpétuo, Até o fim então. dos séculos. O papado é Não é perpétuo. perpétuo sucessores heréticos até. Sim, mas daí, olha só, existe. olha só a inconsistência teológica da pessoa. Né? Desculpa, eu acho que eu estou talvez me excedendo um pouco no modo de falar, mas é que a pessoa não muda. Há anos a mesma coisa, eles não mudam. É sempre a mesma coisa. Continua Sempre a mesma coisa. Então assim, aí ele vai lá no dicionário, tá? Esse é o argumento dele, argumento de 4, 5 anos atrás. Então, aí no dicionário diz assim, não, deve ser algo assim, um curto espaço de tempo, essa perpetuidade. Então se a vacância, então porque tem que ser vacante. Então, se um período ser vacante não tem um papa ali, então quer dizer que a igreja falhou, quer dizer que a igreja não tem perpétuos sucessores? Porque esse perpétuo é sempre, então quando morre um papa e dá a eleição de um outro, então quer dizer que não tem perpétuos sucessores, logo todo mundo é anátema, porque quando essa está vacante. Né? Impossível isso. Que é o que os cismáticos do Oriente E no vídeo ele fala, não, mas nesse tempo ele tem os cardeais que ele tem que fazer. Aí depois ele fala da bula de Paulo IV, ele esquece a bula de Paulo IV que a gente interpretou. Advogada. Mal traduzido, a gente não traduziu direito. Ele falou que Como eu disse, André, outro maluco aí da Argentina. foi alguém que traduziu errado, a bula não quer dizer isso. Que a Mas bula uma fala, tradução do ainda Di que Sandro, um... aquele que professor. Sei, que doou aquele terreno para a Exato. fraternidade. Larissa. Acho que foi esse, né? Não sei. Olha, Bom, é só- deixa pra lá. Agora, eu Mas só, são figuras dinossauras do sedevacantismo. Exato. ó, daqui pra frente, só pra trás. Exato. eu só queria também aqui ler essa parte aqui do final, que essa parte aqui também, os pessoal da tese de Cacitiaco, eles não gostam do São Roberto Bellarmine, por isso que também às vezes eles gostam do Caetano. Porque tem essa parte do São mais Roberto aqui, limitado. o fundamento dessa sentença é que um herege manifesto não é membro da igreja de modo algum, isto é, nem em espírito, nem em corpo, ou seja, nem por união interna, nem por externa. Pois também os maus católicos estão unidos, e são membros, os maus católicos. Agora, em espírito pela fé, em corpo pela confissão da fé e pela participação dos sacramentos visíveis. Os hereges ocultos estão unidos e são membros somente pela união externa, os ocultos. Aham. Assim também como os bons catecúmenos são da igreja apenas pela união interna, e não pela externa. Os hereges manifestos, os manifestos não são da igreja de nenhum modo, como já foi provado. Ele só falou isso. Não está nada obscuro aqui, como eles falam que a gente é um texto obscuro, São Roberto é um Não, texto bem, obscuro. bem fácil, bem claro. O pior de tudo isso é tentar salvaguardar, né, querer salvaguardar a doutrina católica, a Igreja Católica, nessa falsa instituição que é a seita conciliar. Né? Tudo isso para defender
a igreja modernista. Não, esse apóstata do Bergoglio é o Papa de qualquer jeito, é herético, tempos de pedófilo, Bergoglio. homossexual, exatamente. Isso. É esse homem, é isso daí que a gente tem, é isso. Essa igreja herética, falsa também, de gays, é a igreja de Jesus Lobby Cristo, LGBT. porque senão a igreja moço, está invisível. Melhor ter um papa mal que não ter papa. voltando a Mystic Corporis. Exatamente. Voltando a Mystic Corporis, que é o documento mais belarminiano, como eu dizia, lá ela fala na definição de igreja. Que a igreja é o quê? A sociedade daqueles que professam a fé católica. Então, Francisco professa a fé católica? Acho que se professa a fé católica, ele é um católico, evidentemente. Agora, se não professa, já não cai. E aí, num o checkmate consenso funciona o fundamental. quê, né? Se o Papa professa a fé católica, por que não tem que obedecer o Papa, como ele Exatamente. disse aí no comentário do vídeo? Exatamente. E aí mesmo fala que o Francisco a cada semana fala uma manada de heresias. Manada de heresias. Manada de heresias. Ele mesmo fala. Privadas. Todas privadas. heresias Em documentos Opiniões públicos, dele. com intenção magisterial, mas Ordenando, privada. com os quatro Com as quatro notas da as quatro infalibilidade. notas na tradição. Isso. E uma outra coisa que os salivacantistas falam bastante, na igreja ela é um meio seguro, né, de salvação. Então, se eu seguir o que a igreja manda, na sua doutrina e disciplina, eu vou me salvar, eu vou para o céu. Aí só se eu for um mau católico que eu vou para o inferno, mas se eu seguir o que a igreja está mandando, eu vou para o céu. Então, como é que a igreja pode conciliar? Ela pode ser igreja católica, né, nesse sentido? É por Não isso pode que também, Todo mundo pro inferno aqui, isso é uma das coisas que eu sabe por quê? Eu acho que por isso que demorou também uma reação. Porque os católicos são acostumados a ouvir, ó, o Papa falou, todo Claro. mundo, até eles perceberem que tem alguma coisa de errada, mudaram, Sim. o que é isso aqui? Que é o efeito sedivacantista Comunhão do na- momento, que todo mundo Exato. está vendo Tá agora. percebendo isso? Não, é que esse daí é o impostor, é qualquer coisa, é o anticristo, menos o chefe da igreja católica, representante de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue está aí correndo de almas, indo para o inferno e tudo. E a insistência dele também, que nós não entendemos o magistério liberal do padre Álvaro Caldeirão, sempre. Isso tudo porque eles não leram a candeia debaixo do alqueire, o magistério liberal que falou o padre Álvaro Caldeirão. Você fica assim, né? Escandalizado, né? Como você vai abandonar a doutrina católica tradicional dos santos, dos doutores, para aderir É uma novidade. a essa novidade, não é, desses padres aí, não é, bem formados da São Pedro. E a ousadia de falar isso aí também, que um padre que das fraternidades, ele interpretou corretamente acabou o com a concílio. crise, Ele não é nem o legítimo intérprete do concílio, é o Papa. E o Nogueira acabou com a discussão de 70 anos da Sevacante, com esse artigo dele aí. O padre Caldeirão também, pronto, acabou, você resolveu tudo. Sim, pois é. Acabou a crise na igreja. É muita presunção, né? Sem falar que eles não conseguem resolver um monte de problema, a questão da obediência, a questão do que a igreja entende como Papa, a questão do que a igreja entende sobre si mesmo. Quer dizer, aqueles tratados de eclésia, de Não, Papa, ele não tudo lê isso daí. Eu me lembro que quando ele estava dando aula pra gente da Suma Teológica, já logo no princípio, ele falou que tudo isso é errado, tá? Esses teólogos todos estão errados, porque, como Santo Tomás fala no princípio da Suma, que não há divisão na teologia. Logo, essa divisão, teologia dogmática, teologia moral, teologia, isso daí está tudo errado, não tem que estudar nada disso. Só Santo Tomás, que está resolvido tudo. Como se não houve progresso. Exato, não. Exato. Não é mais ciência e teologia. Isso, ciência, ela tem que ficar ali. Por isso que ele nunca leu, São Tomás. nunca deve E é ter lido contra o que a nada. igreja ensina sobre São Tomás. Ele é doutor comum, mas não quer dizer que acabou em São Tomás a teologia. Isso. Houve grandes progressos, sobretudo enfrentando as heresias, a igreja ela consegue esclarecer muitas coisas. Por exemplo, toda a questão da justificação não está tão clara em São Tomás como qualquer teólogo posterior ao Concílio de Trento. Ele teriam essa deu matéria. Romano Pontífice, por É o exemplo. doutor Claro, das controvérsias. Quando foi? Por que ele não leu o doutor das controvérsias que foi proclamado? Claro. Sim. Então, é por isso que ele não tem noção nenhuma de teologia. Ó, porque ele nunca leu nenhum manual, nenhum tratado. Ah, sim, porque ele acha que tem que ser só o São Tomás. Só São Tomás, exato. Isso é um pensamento parecido, não é igual, mas é parecido com os modernistas, porque eles dizem assim, nós temos que ir para as fontes. Porque no século XIX, século XVI para frente, mas com o Barroco e tal, mas eles falam principalmente no século XIX, século XX, a manualística, ela não representa realmente o pensamento de São Tomás. Mas por quê? Porque a manualística ela está atrelada ao Concílio de Trento e ao Concílio do Vaticano. E se tem uma coisa que os modernistas e os hereges detestam, porque os condenou, é justamente esse tipo de teologia que já está atada por certas definições da igreja que condenaram vários erros modernos, né, e que eles querem voltar a introduzir. Então, para isso, o que eles vão fazer? Você volta a uma etapa anterior, onde o autor em questão ele não tinha enfrentado os problemas que teólogos posteriores enfrentaram e resolveram, e ali você pode aproveitar as brechas para reintroduzir, com aparência de autoridade, esses erros. É o mesmo que fizeram os protestantes no século XVI. Requentar o almoço e servir na Exato. janta. E é o que faz a fraternidade hoje em dia. Eles pegam documentos pré-concílio Vaticano I, que é uma coisa da infabilidade, pegam aqueles autores lá. Aqueles autores, certos autores, é bem seletivo. E aí, infelizmente, é assim o modus operandi. Né? Mas tudo isso para tentar denegrir o movimento sedevacantista, né, tentar barrar o progresso
não é, da doutrina católica, porque o sedivacantismo jamais poderá ser refutado. Uhum. Só se alguém refutar a doutrina da igreja. Exato. Isso que é o que eles tentam fazer, não é refutar a doutrina católica. Não, o sedivacantismo não é uma doutrina particular. Por exemplo, vamos acabar com o sedivacantismo. Eu vou falar mal do Dom Rodrigo. Então, o Dom Rodrigo era gordo, baixo, ele, sei lá, careca, nada, só fala bobagem. Todo esse negócio de sedivacantismo que ele inventou, como se fosse eu, entendeu? Ou seja, vamos atacar o Dom Rodrigo, porque aí acaba o sedivacantismo. Eu só transmito. É só a verdade. A gente tá só lendo. É só ler. Né? Isso começou com um complô contra a igreja, isso começou com a nova igreja montiniana, acusa Paulo VI de heresia, cisma e escândalo. Tudo isso na época do concílio, Padre Saint de Arriaga, Abbé de Nantes, né? E tantos outros que escreveram sobre o tema. Eu só estou repetindo isso daí. Então, às vezes as pessoas acham que eu que inventei o sedivacantismo no mundo, né? Coitado. Não? Então, e de fato, eu não sou nada. Eu sou um católico, né? Espero que seja digno desse nome, não é? E que repito somente, não é? O que os outros ensinam. Padre Checado escreveu, não é? Bispo Dolan, Bispo Sembon, né? Padre Rei Costa também, né? E tantos outros sedivacantes de Bom Senhor Guerra que escreveram coisas boas. Nenhum deles foi inventado. Isso que é impressionante. É só pega as coisas e mostra para as pessoas. Não é a única doutrina segura, é a doutrina da igreja e é o que nós reproduzimos. Aí você vai ter certeza de que nunca vai estar errado nem vai ser refutado. É só seguir o que a igreja sempre ensinou. Agora, claro, odiar, detestar, abominar as novidades não é, desse conciliário herético, não é, e desses falsos papas. Se você rejeita tudo isso e fica com a tradição, que é o ensinamento de São Gonçalo de León, São Vicente de Lerent, no seu comunitório, acabou. É a regra para ser católico. Sim. E procurar os bispos e padres que ainda são Que fiéis. guardam a fé. Não os mais originais, né, que vêm com suas teorias, mas aqueles que guardam a fé, que é o que nós precisamos. Que é o que nós precisamos, exato. E também, né, nada também de ser aluno, de consultar esses leigos que nós vimos, né, que são, infelizmente, né, charlatãos. Então, acho que é isso, então. Para concluir, brevemente, Pode falar. acusação de guerrilheiros na Liga A Cristã. guerrilheiro, é isso aí. Assim, compramos os ingressos para um evento católico. Nós somos católicos, somos um evento católico, aí chamaram a gente de guerrilheiros. Não entendo isso porque não tem como entender. O único que não pagou foi o bispo que ganhou no sorteio, para tu ver a providência de Deus. Os indicativos nisso aí, né? E guerrilheiro, eu que ajudei a levar as coisas no meu carro, presidente lá do Instituto, todo mundo sabia que eu era sedivacantista e tal. Claro. O Carlos Alguém não sabe nada do que tá falando aí. Não sabe Como nada. sempre sabe nada. Pra não variar, para manter a constância. Era proibido para sede vacantista os eventos? Sim, proibido sede vacantista. Ainda não é também, né? Que eu Acho saiba. que- Por exemplo, você vai Não é. falar sobre crise na igreja. A gente causou confusão, não podia nem fazer uma pergunta. Se pudesse ser liberado uma pergunta, talvez a gente pudesse. Tanto não era que meu carro tava lá à disposição para levar as Sim, coisas sim. e tal. Eu não tô falando, Exato. né? Isso aí é acusação do Nogueira e ninguém lá do Instituto, para deixar claro. Sim, sim. E ele tem um preconceito muito grande conosco, como se nós não buscássemos ser católicos, não praticássemos a fé católica, como se não houvesse padres sedevacantistas também que rezam a missa diária. Como eu falei num vídeo já ali no Controvérsia respondendo a ele, então é algo irrealista. Se ele quer ser tomista de verdade, o tomismo é realismo. Então você tem que ver como as coisas Ele são. não pega na realidade. Vamos supor, por exemplo, o Padre Apareceu Ângelo. 2, 3 tinha lá- sedevacantistas e criou um preconceito. O Padre Ângelo, com 20 anos de paróquia, aí ele tomou a consciência e ele pega e descarta isso, sabe? Claro, Assim, ó, a pessoa Vários que está padres abandonando aí essa seita diabólica e ele... O amor é verdade, largando né? tudo, Por por amor à amor a verdade, Cristo. a paixão da igreja. Porque se for seguir Carlos ninguém, tem que ficar lá na seita, né? A paixão da igreja. Porque, né? Mas assim, ó, A eu não paixão da gostei. igreja. Sim. Para quem, Sim, a sim. palestra do Pedro Afonso. Eu não gostei do contexto em que foi dito que nós somos guerrilheiros, mas a igreja é militante. Sim. Não, isso caso, sim, sim, isso mas são eu não- termos. o pessoal Isso é ficou... verdade. Guerrilheiro, Não, mas Deixa eu falar. Esses são termos da época que ele era socialista e faz sentido, né? camarada. Camarada, sim, guerrilheiro. Ele ficou sentindo porque o Pedro estava com a gente tomando uma cerveja. Isso. E no próprio vídeo ele fala que ele estava como um sede-vacantismo. No próprio vídeo dele. Ele fala que Pois estava... é. Infiltrado guerrilheiro, se fosse no evento, seria o Carlos Nogueira. Esse infiltrado de lá. Esse daí, Esse daí ninguém não entra, ninguém quer, né? Não, ninguém. Filho feio não tem pai. É isso aí. Bom, acho que agora tá. Tá bom, respondido. Então é isso. Espera os próximos capítulos. Salve Maria a todos. Salve Maria. Salve Maria. Deus abençoe.